Muito bem, meus amigos e amigas, eu sou o André do Contadores Pensantes, o canal onde o objetivo máximo é a interação entre todos os contadores do Brasil e do mundo. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui você terá acesso a todas as informações do nosso grupo, entrevistas, depoimentos e também dicas relevantes para o seu negócio contábil, ok? Então, dá essa colher de chá pra gente, se inscreva no nosso canal, curta, compartilha com o seu amigo da área contábil para que a gente possa atingir a nossa audiência desejada, tá legal? Conto com vocês, grande abraço e vamos iniciar um novo episódio, a nossa terceira temporada. Voltamos, hein, gente? Terceira temporada com assuntos diferentes. Trouxemos alguns especialistas e daqui a pouco eu vou falar com um amigo meu que já veio na primeira temporada, me ajudou, acreditou. Nós estamos na terceira, hein? Terceira temporada. A gente vai falar um pouquinho sobre contabilidade nichada. Você aí no seu escritório, a sua empresa de contabilidade, tá nichando o negócio, o segmento? Como é que você tá tratando desse assunto? Então eu vou deixar você pensando em alguns segundos, um minutinho aí, vamos lá ver. E estamos daqui a pouco voltando, já com um convidado sentado aqui para falar um pouquinho sobre nichos de contabilidade. Então, espera aí, daqui a pouco, estamos de volta. Valeu! Desde o ano 2000, a NetSpeed é a marca parceira de milhares de profissionais brasileiros. Estamos no dia a dia de empresas, autônomos e escritórios de contabilidade que precisam agilizar processos contábeis e de gestão. Oferecemos conhecimento especializado no segmento e garantimos suporte para a melhor utilização da nossa tecnologia. NetSpeed, contabilidade sem quebrar a cabeça. Somos especialistas em legalização de empresas. O parceiro que o seu escritório precisa. Legalização sem burocracias. Não perca tempo e nem dinheiro. Venha conhecer as nossas vantagens. Vem para Viabiliza, a extensão do seu escritório contábil. Voltamos então, pessoal, aqui o meu amigo que acreditou no Contadores Pensantes nessa terceira temporada. Meu amigo Júnior Ferrari. E aí, Júnior, tá bom? Como é que você tá, André? Tudo bem? Eu tenho dificuldade de chamar você de Júnior. É Juninho, né? É Juninho, né? Para os mais íntimos é Juninho. E aí, cara? Tá magrão? O que tá acontecendo? Você deu uma afinada? Não, agora é igual eu sempre falo, né, André? A gente... Primeiro, amor da nossa vida tem que ser Deus, em segundo tem que vir a gente. E eu, desde o ano passado, esse ano, prometi para mim mesmo que ia cuidar mais de mim. Eu quis mudar aquela visão, o contador não é aquele senhor que fica atrás da mesa, enfim, queria ser diferente. Então, comecei a praticar mais esporte, sempre gostei de academia, comecei a praticar corrida recentemente. E, claro, a visão é tudo, né, cara? Então, resolvi mudar. Tô muito feliz, tô vendo uma fase extraordinária da minha vida, saúde, tudo. Que legal, legal. Eu tô até me inspirando ali nos seus stories, cara, que eu tava com 117 quilos, cara, tava feio o negócio. Aí eu falei, acho que eu vou começar a fazer um treino, alguma coisa, parar de comer um pouco, beber. Eu bati agora 102, cara. Então tô seguindo o teu ritmo tá aí. No caminho bem. Já foi 15 quilos aí. Cara, é um prazer contar com você aqui, tá com a gente. Confiou na terceira temporada aí do Contadores Pensantes. Eu sou muito grato por você estar aí nesse segmento, com a gente também, né? E aí eu falei, cara, eu preciso trazer alguns assuntos diferentes. Mas pessoas diferentes? Não, eu vou trazer os conhecidos, né? Eu falei, deixa eu falar com o Juninho lá, o que tá dando certo no escritório, na empresa de contabilidade? Como é que você lida? Escritório ou empresa? Como que você fala lá? Hoje eu falo empresa de contabilidade. Tá. Na empresa de contabilidade do Juninho Ferrari lá, de Irapuã. O que você fez que tá dando certo? Porque a gente tá mais se encontrando em São Paulo do que aqui em Rio Preto, né? Vamos dizer assim, né? Falei, cara, eu preciso... Vamos voltar com o podcast nessa terceira temporada, eu preciso conversar com ele. O que você fez? O que você pode falar pra gente em relação ao nichos de contabilidade? Fala aí pra gente. André, primeiro, muito obrigado pelo convite de voltar aqui. Eu acreditei e acredito no projeto do Contadores Pensantes.
e para que a gente possa levar principalmente aos nossos colegas o que a gente tem feito, o que a gente pode agregar na carreira, na profissão e na empresa contábil de todo mundo. Então, meus parabéns pela terceira temporada e estou muito feliz de estar aqui. André, o que nós fizemos ali sobre nicho de contabilidade, hoje, de alguns anos para cá, a gente percebe que tem crescido muito a questão de nicho. Então, hoje você vai ver escritórios nichados em supermercados, em farmácias, em advogados. No nosso caso, a Ferrari Med é nichada em médicos e profissionais de saúde. Por que que a gente resolveu nichar? Por que que isso aconteceu? O porquê que a gente não é mais generalista? É claro, você há de me perguntar, os colegas hão de se perguntar, mas e a carteira de clientes antiga que você tinha ali, o pequeno comércio, o prestador de serviço, você mandou esse povo embora? Não, de jeito nenhum, eles continuam na nossa carteira. Porém, não faz mais sentido a gente fechar com um comércio, não faz mais sentido a gente fechar com uma indústria. Então, a gente se especializou na área médica e profissionais de saúde. Uma vez que assim, André, quando você nicha, quando você se torna especialista em uma única área, tanto que alguns colegas me perguntam, mas você nichou, tal, qual que é a diferença de você nichar? Eu sempre dou o mesmo exemplo. Você pode ir em um pneumologista infartando. Ele vai resolver seu problema. Sim. Porém, não vai ser tão preciso quanto um cardiologista. É o que eu sempre falo. Ele vai resolver o seu problema ali momentaneamente. O doutor que ele acaba de se formar, ou o dentista que acaba de se formar, ou o esteticista, enfim, qualquer área da saúde, ele tem um tempo muito escasso. É a maior dor e na nossa apresentação para o nosso cliente que nos procura ou através dos nossos canais, é justamente esse. É a dor do cliente. Então, a principal dica que eu dou para os colegas em questão de nichar é ver a dor do seu cliente. Qual que é a dor dele? Porque senão, André, o cliente ele pode ir para qualquer escritório, não tem problema, não vai ter diferença. Só que a partir do momento que você agrega valor, que você consegue mostrar para ele o porquê você é diferente, ele acaba falando assim, poxa, vou fechar com ele. No nosso caso, como o tempo do médico é muito escasso, não adianta você querer ficar fazendo ligação, não adianta você querer ficar ali meia hora com ele no telefone, ele não quer isso. Ele está lá no plantão. Às vezes o plantão tem N emergências durante aquele expediente, ele está mega estressado. Então, o que a gente fala para ele? Deixa que a gente resolve tudo. Vou te dar um exemplo muito bem claro do... O que é o tudo? O que é o tudo, né? Primeiro de tudo, a abertura da empresa. Hoje, eu jamais envio um documento para o cliente assinar de forma física. Dentro do escritório, nós temos nós temos o certificado digital. Eu sou agente de registro, tem a Fernanda também que é agente de registro. A gente já chega ali para o cliente e fala assim, olha, eu abro a sua empresa de forma digital, independente de onde você esteja. Você é de São Paulo, você é do Mato Grosso do Sul, você é do Paraná, você é do Tocantins. Não tem distância. Hoje a gente atende a nível nacional. Hoje estamos presentes aí no Brasil inteiro. Às vezes você tem alguma dificuldade ali com uma prefeitura, dependendo do local, você não consegue conversar. Mas, enfim, as meninas do setor de legalização dão um show nisso aí e sempre acaba resolvendo. Mas uma coisa olha, doutor, onde que você está? Eu estou no hospital. Ok. O senhor tem 2 minutinhos para a gente fazer seu certificado digital? Tenho. Ok, abre o celular aí, estou te enviando o vídeo o link da videoconferência. Fiz seu certificado digital. Pronto. Doutor, o senhor vai instalar o certificado, eu vou te mandar um e-book como você vai assinar o contrato. Beleza. O contrato social, a gente vai montar todo o processo de abertura da empresa, vai ensiná-lo como ele vai fazer essa assinatura, por segurança, para que fique com ele esse certificado. E as juntas comerciais hoje, André, estão muito mais rápidas. Parou aquele processo burocrático, hoje é tudo digital. Então, a gente já consegue abrir a empresa de forma 100% digital. Ok, já é um grande ponto. Mas vem as suas particularidades. Poxa, Júnior, você está falando que você abre a empresa, qualquer um faz isso, qualquer contador consegue abrir uma empresa. Só que aí vem as diferenças. O cliente ele vai ter uma clínica, ele não vai ter uma clínica. O cliente ele só vai atender no hospital.
O cliente, ele vai participar de uma licitação, ele vai fazer um credenciamento. Então, tudo isso é levado em consideração. A gente faz uma reunião, que eu chamo de onboarding, a nossa reunião de boas-vindas, para explicar tudo isso para ele. Olha, abra sua conta PJ, primeiro passo. E o principal, CRM PJ, que é o conselho de classe. Legal. Existem muitas empresas que acabam, às vezes, migrando de contabilidade ou abrindo não tendo conhecimento, que precisa do CRM PJ. E é uma das principais exigências em um credenciamento, em um hospital, em uma UPA, é que tenha o cadastro no CRMPJ. A gente bate muito o pé com isso, olha, abra o CRMPJ. E tem aquela redução de 80% da taxa de inscrição, depois 80% no valor de anuidade. A gente faz esse trabalho de redução anualmente, a gente solicita para o conselho essa redução, quando, claro, você atinge ali alguns requisitos. Então... Vou te dar um exemplo. Aqui em São José do Rio Preto, a delegacia do Conselho fechou. Fechou a delegacia do CRM. Só que já fazia muito tempo que a gente mandava para São Paulo. O que a gente fez ali? Pegamos um office boy ali. Olha, combinamos com ele. Eu preciso praticamente todo dia enviar um processo para o Conselho, para o CRM ali no Frei Caneca. Você faz esse serviço, faço. A gente envia, ele imprime ali na entrada. Isso eu otimizo o tempo do médico. Eu não preciso solicitar para ele, olha, você tem que ir numa delegacia ou você precisa ir até o CRM. Isso não é problema meu. Não, isso na Ferrari é problema nosso. Por quê? Eu falo o seguinte, André, o mínimo que a gente pode impactar o cliente e para que ele se dedique àqueles que importam, que são os pacientes, isso é primordial na Ferrari, é a joia da coroa. Legal. Então, a parte de nichar são essas diferenças. É a gente se especializar no que ele vai precisar. Um outro exemplo. O médico precisa se credenciar em algum consórcio público, em alguma prefeitura, vem aquela lista enorme de documentos. A gente não vai falar para o médico ficar preenchendo anexo. Você preenche, você assina, tal. Não. A gente vai fazer tudo. A gente monta um dossiê, um manualzinho. Olha, doutor, isso aqui você tem que entregar desse jeito, assinar isso aqui, isso. Tudo bem, tudo bem. Entregou? Entregou. Deu certo, deu certo. Se a gente consegue, a gente liga até o local do credenciamento, pergunta se está tudo ok, se falta alguma coisa, se está tudo bem. Quando é algum processo de credenciamento junto a uma prefeitura, por exemplo, o Mato Grosso do Sul tem muito credenciamento médico. A gente acompanha o Diário Oficial do município, Corumbá principalmente, a gente tem bastante clientes lá. A gente acompanha o Diário Oficial diariamente, porque nós fazemos o processo. Doutor deu entrada? Por que eu não vou acompanhar isso para ele? Sendo que ele está lá extremamente estressado dentro do hospital, sendo que ele está lá salvando vidas, sendo que ele está lá se dedicando. Ele estudou para cuidar da saúde das outras pessoas. Então, nós nos especializamos para cuidar da saúde da empresa dele. Que legal, bacana demais. Então, você hoje no processo de legalização, né, desde que a nossa audiência de iniciante a sênior, só para entender, o profissional hoje entrou e tem toda essa particularidade de vocês no atendimento de legalização, certo? Isso. E você faz esse trabalho diferenciado, antecipando um cenário para ele, né? E criando medidas preventivas para ele cuidar só do negócio dele e você cuidar de toda essa parte burocrática. É isso mesmo? Exatamente. O que ele se preocupa, vou dar um exemplo do plantonista. O médico, quando ele está estudando, ele tem um sonho. O sonho dele é se tornar médico. O sonho dele é salvar vidas. O sonho dele é estar no hospital. Ele não tem sonho de ficar pagando DAS, por exemplo. Ele não tem o sonho de ficar pagando um DARF. Ele não tem o sonho de estar preocupado com essa burocracia. É onde a Ferrari entra. Quando eu vou fazer a proposta para o nosso cliente, é o que eu falo para ele. Não tenha dor de cabeça. Trabalha com a gente. Se dedica aos seus pacientes. Saiba que a hora que você estiver lá na UPA, que a gente está cuidando com muito amor da sua empresa. E o que eu sempre falo, o mesmo amor que você dedica ao seu paciente é o que nós dedicaremos à sua contabilidade. Show de bola, Janinho. E aí você fala assim, veio uma pergunta na hora que você estava falando, pessoas, né, você já tem os processos específicos ali e a tecnologia aliada, né, que tá facilitando bastante isso, né? Como é que você faz no sentido depois dessa antecipação? Você faz essa antecipação, a taxa de conversão, por exemplo, depois que você fez esse onboard. Mas antes do onboard tem já o cliente já dentro, né? Mas esse comercial teu, você fez um comercial, mostrou para ele qual que é a taxa de conversão depois que você fala que é especialista, né, nichado,
e faz todo esse trabalho? Qual que é em nível de percentual para a galera Eu não entender? vou dizer 100%, porque 100% não existe. Mas dos clientes que a gente conversa, 80% fecha conosco. Legal. Por quê? Dentro da nossa proposta, André, eu gosto muito de brincar com isso. Existe a empresa Coca-Cola, existe a empresa Leite Moça. Coca-Cola, é a mesma garrafa, é a mesma embalagem, é tudo igual, você vai aonde? É mais barato. O Leite Moça, o de caixinha ou de lata, é a mesma composição, é idêntico. Porém, a dona de casa que vai fazer o bolo, eu troco de nome se ela fala, eu prefiro de caixinha. Ela quer o de lata. Por quê? Verdade. Fala que é mais gostoso. É igual você tomar Coca KS, todo mundo fala que é diferente. Não sei se o vidro deixa mais gostoso, mas o que acontece? Na nossa proposta, a gente não oferece somente contabilidade. Sim. A gente oferece todo um ecossistema para o nosso cliente. Legal. Vou te dar um exemplo. Se a gente vai numa contabilidade generalista, eles vão oferecer contábil, DP, fiscal, legal, enfim, aquele padrão da contabilidade. E tá tudo bem. Nós oferecemos o quê? Além de todo o pacote contábil, a gente tem a Ferrari Seg, corretora de seguros. O que isso vai impactar na vida do meu cliente? O doutor acaba de se formar. Imagina que ele pode sair com um seguro de responsabilidade civil. A gente faz a corretagem do plano de saúde, se na PJ é mais compensativa, a gente faz o estudo depois do imposto de renda, caso ele tenha abatimento, porque na PJ não pode ter o abatimento, então para ver o que compensa para ele. Temos a certificação digital dentro do escritório, vídeos explicativos de como fazer a assinatura do receituário eletrônico. Então a hora que faz a entrega do certificado para o cliente, ele já recebe o vídeo na hora de como que faz o receituário, caso ele for fazer o receituário de forma eletrônica. Então nós já entregamos isso para ele. Temos também parcerias com banco, com N bancos. Temos a Ferrari SST, que é Saúde e Segurança do Trabalho. Imagina que o médico ele fala assim, olha, eu vou contratar uma secretária. O que essa secretária vai fazer? Aí você imagina que daqui a um tempo, daqui 6 meses, deu um problema, ela vai levar numa justiça. Acontece. Ok. Aí ela alega que ela auxiliava em cirurgia. E aí? Você não tem documento de saúde e segurança do trabalho para comprovar se tinha uma insalubridade, se não tem insalubridade, se tem uma periculosidade, se não tem uma periculosidade, qual o grau de risco. Então, tudo isso é oferecido dentro da Ferrari. Por quê? A gente já, a partir do momento que abrir meu consultório, vou contratar, olha, precisa fazer SST. Ah, mas por quê? A pergunta sempre é por quê? Segurança. Olha, tem que ser desse jeito, precisa ser assim, não dá para simplesmente, vou registrar pelo salário mínimo e tá bom. Não, não é assim que funciona. Então a gente dá todo esse encantamento. Eu chamo de magia, esse encantamento. Legal. Eu falo que ali dentro do escritório, o nosso atendimento é o que realmente encanta o médico. Por quê? A gente desenha para ele o que precisa. Como eu disse, o médico ele se forma para cuidar e salvar vidas. Falar de burocracia, se eu falar para ele de fator R que tem que ser 28%, que senão ele vai para o anexo 5, que senão acontece isso, não vai entender nada. O nosso onboarding é totalmente explicativo para o médico. A gente explica, olha, entendeu? Guarda tanto de imposto. Pronto, é isso. Guarda X% de imposto. É o que você vai ter de gasto. Estamos conversado? Beleza. Por quê? O mínimo que eu posso impactar o meu cliente é o melhor. Imagina você ficar vomitando um monte de informação em cima dele. Médico não tem tempo, André. É diferente de você sentar com o dono de uma indústria e falar, olha, vamos estudar os números da sua empresa. É diferente de eu sentar com o dono de um comércio grande, olha, vamos estudar, isso aqui você vai pagar tanto, isso aqui... O médico, ele precisa trabalhar. O médico, às vezes, ele vai sair e vai para uma outra cidade. Então, isso, a gente tem uma empatia muito grande mesmo pelo nosso cliente. Às vezes tem cliente que manda mensagem à noite para mim, até a minha esposa, a Isadora, ela fala muito, mas você não larga esse celular e tal. Mas o que acontece? Eu sei que às vezes ele tá trocando um plantão, eu sei que às vezes ele tá lá no hospital, ele precisa de alguma demanda, eu tenho a vida de todo mundo dentro do meu celular, e tá tudo bem. Entendeu? Eu penso o seguinte, André, a gente contrata uma empresa e a gente quer sempre o melhor dela. E na Ferrari eu sempre falei, se a gente tem que ser 100%, vamos ser 120%. Porque o que a gente pode dar de a mais, você vai fidelizar aquele cliente, ele vai indicar para os colegas dele e o melhor de tudo, ele vai falar, aquele cara é bom, aquele cara, ele resolveu a minha vida.
E eu sempre falo, a gente tem que mudar a vida das pessoas, mudar de forma positiva. Essa é a cultura ali da Ferrari, é você mudar a vida das pessoas, deixar a vida das pessoas mais fácil, para que elas possam se dedicar à sua carreira. Legal demais, Juninho. Nesse caso aí você fez a parte comercial. Fez o comercial, explicou aí. Agora fez onboarding, legalização e depois o médico tá lá com a clínica. Como é que você faz a parte de gestão disso tudo? Como é que funciona? Quando ele faz a abertura da clínica, vamos dizer o médico que ele já se especializou, já passou pela residência, e ele fala, olha, vamos pegar um exemplo de um cardiologista. Vou abrir a minha clínica de cardiologia. Beleza. Primeira coisa que a gente fala é... Você vai fazer cirurgia? Não vai fazer cirurgia? Você vai fazer procedimento? Não vai fazer procedimento? Você vai ter equipamento X, equipamento Y, equipamento N? Por quê? Dependendo da situação, vai exigir uma LTA, que é o projeto arquitetônico na vigilância sanitária. Dependendo da situação, vai exigir a vigilância sanitária específica. Dependendo da situação, vai exigir N situações. E tudo isso a gente já precaveu o médico para que ele possa já abrir a sua clínica com tudo certo. Então, a gente tem, aqui em Rio Preto, a gente tem bastante clínicas que são clientes nossos, tem a questão de acessibilidade. A primeira coisa que a gente fala, olha, tem acessibilidade, veja o prédio que você está locando, caso não seja próprio, para ver se já tem, porque senão você não consegue o alvará. Então, isso a gente já precaveu o cliente previamente, por quê? Imagina que ele vai lá, ele aluga, beleza? Ah, não, pode alugar, vai, seja feliz, beleza. E aí começa a dar tudo errado. Entendeu? Aí ele quer que se credenciar lá no Bem Saúde, no plano. Não consegue, sem um alvará, sem vigilância, sem nada. Então, tudo isso a gente já precavê bem antes. Claro, vigilância sanitária, Júnior, você cuida disso? Sim. A gente dá entrada aqui no Poupa Tempo, Seção José do Rio Preto. Quando são de fora, a gente liga no local, na vigilância. O que precisa, cada município é de um jeito. Tem município que exige N documentos, exige, além do sócio, exige um outro RT, enfim, é uma legislação específica, a gente explica isso na vigilância, a gente explica isso para o médico, a gente dá a entrada, e para que ele possa somente ali trabalhar na sua clínica e ser feliz. Entendi. E aí, nesse caso aí, você cobra serviço apartado de alguma coisa ou tá dentro do 120 que você entrega mais? Não, essa parte de legalização já está dentro do nosso honorário. Então, a gente não cobra nada à parte. A única coisa que é cobrada à parte é caso exista algum processo de envolvimento de taxa, uma alteração contratual, por exemplo. Mas o alvará, a renovação de alvará, para você ter noção, é protocolo ali na Ferrari. Com 90 dias a gente dá entrada para renovar. Por quê? Demora vigilância sanitária para renovar. E você imagina o impacto que vai dar na vida da pessoa se aquilo tiver vencido e ele receber uma fiscalização. Sim. É complicado. Então, nós temos esses protocolos para quê? Para que a gente possa deixar ali da melhor maneira e que não tenha nenhuma dor de cabeça. Ó, vamos renovar? Poxa, mas eu renovei tem pouco tempo. Não, vamos renovar de novo. Entendi. Por quê? Para não ter problema. Correr o risco, né? Exato. Nessa parte de legalização, entendi o processo. Acho que acredito que a audiência também. Quais seriam o quê? Os desafios tributários disso tudo, né? Vem a reforma tributária agora, mas vamos falar do que está em andamento. Sim. Quais são os desafios tributários da clínica ou do médico plantonista? Hoje, quando o cliente ele vai abrir a empresa, é a primeira pergunta que eu faço. Você tem ideia de faturamento? Ah, eu vou fazer 10 plantões a R$2.000, eu vou faturar R$20.000. Ok, eu tenho dois cenários, eu tenho lucro presumido, eu tenho simples nacional. Aí eu vou fazer uma outra pergunta para ele. Você trabalha como pessoa física? Por quê? Isso tem que ser levado muito em consideração, André, porque o que acontece é o seguinte. Imagina o médico que ele é concursado, ele recebe ali seus 20 mil por mês, tem imposto de renda retido em fonte, aí eu coloco ele no Simples Nacional. Tem o fator R, Prolabore 28% ou folha de salários 28% ali do faturamento. Aí ele vai ter um Prolabore alto. Beleza? A hora que chegar o imposto de renda desse médico, ele provavelmente vai pagar ou vai restituir bem menos do que ele prevê. Então, é a pergunta que a gente faz inicial. Você trabalha como pessoa física em algum local? Sim. Pretende sair ou pretende continuar? Não, pretendo continuar. Como é esse trabalho? Existe programa Mais Médicos. Mais Médicos o imposto de renda é isento. Aí é uma maravilha colocar no Simples, porque ele já recolhe o INSS no teto, eu tiro esse INSS do teto do Prolabore dele, o imposto de renda ele é isento, o rendimento ali ele é isento, então acaba que o tributo dele vai lá embaixo.
E todo mês a gente pergunta, olha, entrou como pessoa física em algum local? Por quê? Justamente para a gente preparar o doutor para isso. Agora, quando o médico começa a fazer muito plantão, dobra plantão, 24, 36 horas direto sem parar, tal, fatura seus 40, 50 mil por mês, vamos conversar, vamos ver o município por conta do ISS, às vezes compensa ir para um lucro presumido, mas a gente precisa ver a sua situação previdenciária, porque você tem que recolher INSS patronal depois, para que você não fique desamparado. Aí a gente começa a indicar, olha, vamos fazer uma previdência privada. Isso a gente oferece dentro da Ferrari também, uma parceria com previdência privada, até com o Diego, um parceirão meu, que é junto à Prudential. É uma espécie de previdência privada, também é uma espécie de seguro caso o médico se acidente, digamos uma previdência social mais evoluída, digamos assim. Então isso a gente já oferece também ali. Na parte clínica, André, aí existe a questão da equiparação hospitalar. Equiparação hospitalar, a empresa tem que estar no lucro presumido e ela consegue reduzir a base de tributação de 32% para 8%, a base do cálculo dos impostos, né? Imposto de renda e a CSLL. O que acontece? Eu, Júnior, pessoa, contador, eu sou muito covarde, muito covarde. Eu tenho medo de Receita Federal. Sim. Então, existe sim uma solicitação de consulta na qual fala que se você tiver alguns requisitos, se você tiver os requisitos da Anvisa, você pode fazer equiparação hospitalar. Eu prefiro fazer por meio judicial. Nós temos o time jurídico para que faça o pedido de forma judicial. Por quê? A gente até brinca, não adianta fazer a equiparação na marretada. Por quê? Você simplesmente reduzir a base de cálculo, hoje está tudo bem, amanhã está tudo bem, depois de amanhã está tudo bem, mas daqui 2, 3 anos. E se fala assim, olha, me explique isso aqui, se você podia fazer ou não. Você está amparado aqui? Eu estou amparado. Você tem alvará de vigilância sanitária? O médico só trabalha dentro do hospital. Não tenho alvará de vigilância sanitária, eu sou isento. Pronto, dançou. Então, isso eu fico muito preocupado. Na verdade, André, eu sou extremamente encanado com tudo. Sim. Entendeu? Por quê? Imagina o quanto que isso vai prejudicar a vida do meu cliente. Imagina se, por exemplo, ele está faturando ali os seus 20 mil por mês, dentro desses 20 mil ele está pagando ali R$2.000 de imposto, vamos fazer uma conta baixa aí de 10%, R$2.000 de imposto, ok. Aí eu falo, olha, eu abaixo para 500. Beleza, que maravilha, né? Isso, pô, vai tirar vai tirar aí praticamente 75% do imposto, beleza, tá tudo certo. Só que aí vem o porém. Daqui 3 anos, imagina quanto não vai ficar essa conta. Aí a Receita Federal cobra multa, juros, fora um processo, às vezes, de intimação, fora um processo ali de sonegação. Então, tudo isso a gente toma muito cuidado, muito cuidado. Tanto que, às vezes, os meus clientes falam assim, Júnior, meu colega, ele fez equiparação hospitalar. O que você me fala sobre isso? A gente explica. E o que acontece aqui em São Paulo, o Tribunal de Justiça, ele tem considerado a equiparação somente quem tem estabelecimento fixo. E médicos que só vão no hospital, utilizam a estrutura do hospital para pedir a equiparação hospitalar, tem negado muito. Então, não adianta entrar com processo administrativo na Receita, vai negar. Entendeu? Por quê? Ali é muito bem claro a solicitação de consulta e a legislação. Então, a gente entra com meio judicial, transitou em julgado, deferiu, é uma situação. Se a Receita vier me questionar, espera aí, eu tenho um trânsito em julgado aqui, eu tenho um juiz que diz que eu posso fazer isso. Ok? Agora, não dá para fazer do nada. Então, esse cuidado, André, a gente toma, a gente pergunta, a gente faz reunião com o cliente. Tem alguns até que falam que eu sou muito chato, né? Que eu sou muito exigente. Mas não é. É que assim, André, eu tenho um certo receio, né? Receio, porque você sabe, a nível Brasil, hoje tá tudo bem, amanhã pode ser que uma bomba exploda. Sim. Então, que nem o seguinte, vamos pensar da seguinte maneira, teve agora a ação da Receita, o falso simples, empresas que eram do lucro presumido, ali não pagando patronal, tal, vamos fazer que tá tudo bem, tal, ninguém vê nada, isso não dá nada, eu canso de ouvir isso. Isso não dá nada. E agora, depois de 4 anos? Sim. E aí? Então,
O cliente ele não é obrigado a entender isso, entendeu? Para o cliente, eu estou reduzindo sua tributação. Opa, tá ótimo, entendeu? O contador é o melhor do mundo, entendeu? Mas a gente tem que conversar com o cliente, isso a gente faz muito, eu converso muito, eu ligo, eu mando áudio, abro a tela para fazer a videoconferência, dou exemplo, falo assim, olha, está acontecendo muito isso aqui, no seu estado, aconteceu isso aqui, aconteceu um problema assim, aconteceu com uma empresa assim. Se o empresário ele fala, não, Júnior, a gente já teve rescisão de contrato por cliente bater o pé comigo, não, porque o colega falou que dá para reduzir. Tá tudo bem, André, cada um tem um pensamento. Eu prefiro me precaver. E falo, tudo bem, pode ir para o colega, não tem problema nenhum, porque é uma primícia de vida nossa. Eu sempre gostei, isso desde criança, enfim, eu sou um cara muito temente a Deus, você sabe disso, mas é fazer o correto. Eu sei que no Brasil é difícil pagar imposto. É claro que eu sei disso, eu também pago. Eu sei que a gente fica triste na hora de pagar a guia do imposto. Todo mundo fica triste na hora de pagar a guia do imposto. Eu sei disso. Só que lei é para cumprir, não é para gostar. Isso eu falo para todo mundo. Tem alguns clientes que falam assim, tem como reduzir a carga tributária? A gente vai dar alguns cenários. Olha, no lucro presumido é tanto, se a gente tentar uma equiparação é tanto, no Simples Nacional é tanto. Às vezes vale a pena a gente pleitear um ISS fixo, quando é sociedade profissional. Alguns municípios aceitam ISS fixo, tem que entrar com pedido. Isso é administrativo, isso a gente faz com algumas situações. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E geralmente o cliente, André, ele fala para nós o seguinte, vocês passam muita segurança. Por quê? Não adianta eu querer dar uma falsa ilusão pro meu cliente. Tá tudo bem, faz que dá certo. Não. Porque e o risco? E na hora de eu deitar no travesseiro, Sim. sabendo que isso pode explodir uma bomba pro meu cliente amanhã. Então, tudo isso é levado em consideração. E isso é transpassado para nossa equipe. Olha, orienta o que é correto. Não vou fazer desse jeito. Tudo bem, a empresa é sua. Só que pode dar problema. Sim. E essa equiparação hospitalar que você falou, Isso. né? Qual que é o trâmite? Demora muito para sair por meio judicial e é muito caro? Como que funciona? Olha, o nosso jurídico, ele tenta fazer a recuperação de crédito quando é aceito a equiparação, porque o médico ele já vai ter a empresa ali por um período, então ele vai tentar recuperar os últimos 5 anos. Se a empresa está no lucro presumido, então tem alguns requisitos. O primeiro, a empresa tem que estar no lucro presumido, não pode estar no simples. Segundo requisito, tem que cumprir as normas da Anvisa. Quais são as normas da Anvisa? Que você tem alvará de vigilância sanitária, muitas vezes que você tenha local de atendimento próprio, não é o hospital, é o seu local de atendimento. Então é isso que está pegando muito. Fala na prefeitura de cidade pequena que eles arrumam o alvará lá para você. É complicado, entendeu? Imagina se tem a fiscalização. Agora, em questão de demorar, é justiça, é um processo judicial. A gente está com um caso de um cliente, já tem mais ou menos uns 18 meses, 1 ano e meio. E aí, como que o nosso jurídico faz? Olha, você paga o imposto na equiparação, já reduzido, a diferença você faz depósito judicial. Legal. Por quê? Deu certo, deferiu, ok, você recupera aquele valor, beleza? Não deu certo, indeferiu, você já tem para pagar o imposto. Então, você vê que o risco a gente deixa lá embaixo para o nosso cliente. E é claro, tá com um time de advogado atrás, tá com um time contábil atrás, orientando da melhor maneira. Entendi. E aí você, interligado a tudo isso, faz um planejamento tributário para o médico? Como é que funciona isso? Anualmente, André, chega na época de agosto, setembro, é a hora que a gente faz o planejamento tributário. Nosso departamento fiscal, ele vai estar analisando o faturamento anual daquele médico, vai fazer o comparativo se ainda compensa Simples Nacional para ele, se é mais vantajoso ele para o lucro presumido, se aquele município aceita ISS fixo. Então, tudo isso é levado em consideração. Se ele está no programa Mais Médicos ou não. Então, em meados de agosto, a gente já faz isso e a gente manda cliente por cliente. Doutor, o seu planejamento, por exemplo, para 2026, comparado da data do dia 1º de janeiro até hoje, é esse aqui. Compensa mantermos o simples. A sua economia anual é de X. Agora, olha, compensa a gente para o presumido. A sua economia anual
É Y. Anual geralmente tem mais volume, né? Então é mais bonito de apresentar. Legal. Então esse planejamento é cuidadosamente feito anualmente. Para quê? Para que o médico ele tenha ali noção de quanto ele está gastando, quanto ele pode economizar e, sobretudo, saiba que a gente está cuidando. Não é simplesmente, abriu a empresa no Simples, deixa aí, tal, o honorário está aqui, show de bola, beleza, é isso. Não. A gente tem todo esse cuidado, porque o faturamento começou a subir, o departamento fiscal já vai avisar, o gestor. Olha, o faturamento do Dr. João, por exemplo, era 10, passou para 35. O gestor vai entrar em contato com o Dr. João. Dr. João, o que está acontecendo? Ah, foi um mês atípico e tal. Ok, é uma situação. Vai continuar esse faturamento? Não, não vai. Ok, beleza, vamos manter no Simples. Um exemplo. Agora o Dr. João, não, agora Daqui é para cima. Daqui é para cima. Eu vou começar a contratar médico para prestar serviço na UPA. Eu fechei com uma... Fechei não, né? Ganhei uma licitação com uma prefeitura, por exemplo. Ou fiz um credenciamento no qual eu posso fazer a terceirização, enfim. Então a minha nota fiscal vai ser maior. Então, peraí, vamos conversar. Entendeu? Para que você não deixe dinheiro na mesa. Existem clientes, por exemplo, que a hora que a gente fala, olha, compensa para um lucro presumido, não quer ir. Por quê? Tem até uma cliente nossa, foi muito interessante. O pai dela falou comigo, eu falei assim, olha, compensa você para lucro presumido. O seu Prolabore, ele já está no teto. Né? Você está deixando dinheiro na mesa e tal. Aí o pai dela conversou comigo e falou assim, Júnior, tudo bem. Ele falou, eu entendo. Você tá coberto de razão. Fica mais barato para minha filha. Mas minha filha quer engravidar. A minha filha, se ela sofrer um acidente? E se ela tiver qualquer problema? Você vai tirar esse Prolabore? André, médico não ganha 2, 3 mil por mês. Sim. Médico ganha muito mais do que isso. E o que acontece? Você imagina se ela sofre um acidente e fica ali 90 dias parada, recebendo salário mínimo? Pois é. Não consegue viver. Então, foi interessante. E isso, quando a gente vai mudar de regime tributário, é a primeira coisa que eu falo, olha, a sua previdência é assim, assim, assim. Faz uma previdência privada, ou recolhe a previdência social, só que aí você vai ter o INSS patronal. Então, isso a gente sempre leva em consideração. No onboarding eu já falo isso. Legal. A primeira coisa que eu faço no onboarding. Olha, por que a gente orienta a deixar um INSS alto? André, eu posso estar saindo daqui, eu posso ser atropelado por um carro, eu posso ser assaltado, alguém me esmurrar aqui, eu ficar jogado. Tem N situações. A gente não prevê o futuro, mas a gente pode se precaver dele. Que no caso é você tendo, olha, tem um recolhimento para previdência, ok. Ah, fiquei grávida, vou pegar auxílio maternidade 120 dias. Ok, se eu tenho um salário de 7, 8 mil, eu consigo me manter. Agora, se eu tenho ali R$ 1.500, que é o salário mínimo, poxa vida, não dá para fazer nada. Aí o médico ele é obrigado a voltar a trabalhar antes do final da licença maternidade. Isso que já aconteceu com um cliente meu, que falou assim, Júnior, vou ter que voltar, porque eu não estou suprindo as contas de casa. Caramba. É complicado, é difícil. Porque você tem um padrão de vida, você tem o quanto você gasta de cartão de crédito, Sim. você tem o financiamento do carro, você tem o condomínio para pagar, entendeu? E de repente sua renda vem lá para baixo, é complicado. E isso a gente, no primeiro encontro com o médico, a nossa reunião de onboarding, tanto é que ela é um pouquinho demorada, a gente fala tudo isso. Tudo que ele tem que fazer, desde a abertura da conta PJ, Júnior, mas todo mundo sabe que tem que abrir uma conta PJ, mas eu falo mesmo assim, entendeu? Olha, você tem que abrir uma conta do seu CNPJ. Qual banco você indica? Tem uma série de bancos para indicar. CRM, olha, seu INSS é assim, 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 tal. A gente vai explicar tudo ali para o médico. Parte tributária, quanto você vai pagar de imposto, o fato gerador do imposto, porque o que acontece muito, André, isso acontece demais. Tanto é que a gente tem ali um cifrão vermelho, a hora que mostra no onboarding, que é para frisar a mensagem. O médico trabalha no mês de janeiro, ele vai fazer a nota no dia 1º de fevereiro. Quando vai vencer o imposto dele? Março. Em março. Aí chega em março, o que vai acontecer? Suponhando que em janeiro ele foi lá e faturou 50 mil. Show, beleza, tô com o bolso cheio. Ele não vai pagar nada em fevereiro. Beleza. Aí ele vai lá, ele compra um carro, compra uma motoca, compra uma bicicleta, aposta, enfim. Chega em março, chega bonitão lá para pagar. Não, mas isso aqui, eu não trabalhei isso aqui em fevereiro. Só que a nota fiscal é referente a janeiro. É lógico, se você coloca ali um regime de caixa, é totalmente diferente. Mas, geralmente, é competência. E até princípio contábil, né? Sim. Então, ali a gente já fala na primeira reunião. Olha, o fato gerador é a data de emissão da nota, não quando você prestou o serviço. Nota fiscal.
Entendido? Damos até o exemplo, esse exemplo do plantão. Olha, você faturou X, tal, 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 tal. Guarda esse dinheiro. Guarda X%. A gente coloca até um pouco a mais para ter uma gordura para queimar. Sim. Eu sempre falo isso. Deixa um X a mais para ter um pouco... Aí para você ter uma margem de segurança. Justamente para que ele não seja impactado negativamente. A gente teve um cliente nosso de Corumbá. Ele, o ano passado... Aliás, esse ano ele veio a falecer. Um menino muito novo. Tem uma afeição muito grande por ele. E aconteceu que ele recebeu o primeiro plantão e foi lá e gastou tudo. Aí vem a nossa diferença. Tava perdido, ele não tinha pra quem pedir. Ele falou, nossa, Júnior, vai vencer todos os meus impostos, cara, eu vou me enrolar. O que a gente fez? Doutor, eu vou pagar aqui. Depois o senhor me reembolsa. Nossa, Júnior, você é tonto de fazer isso? Você é louco? Você nem conhece o cara? André, eu acho que o que você pode fazer pelo próximo, pela pessoa, eu sei que isso impactar a vida dele de uma tal maneira que ele não ia conseguir se desenrolar. Sim. Eu consegui. A nossa empresa conseguiu. Ele devolveu. E como que ele devolveu? Além de devolver o nosso valor. Claro, não cobro juros, eu não sou agiota. Mas ele devolveu como? Pode falar com o Ferrari. A empresa ali é boa. Eles me supriram na hora que eu mais precisei. Eles estiveram comigo no momento de mais dificuldade. Eles estiveram comigo no meu pior momento. E realmente, André, o período da pandemia me ensinou muito, me ensinou demais. A gente fala assim, depois da pandemia a gente ia voltar melhor. Eu voltei melhor. Eu falo que eu voltei melhor porque o que acontece? A gente tem que ter empatia pela outra pessoa. É claro, a gente não pode ser tonto, mas a gente tem que ter empatia e, sobretudo, oferecer ajuda. E é recíproco. Por quê? Você estende uma mão, a pessoa, quando você precisar, também vai estender. Isso é companheirismo. Sim. Gera um gatilho mental ali, né? Exato. Eu te dei um presente, você vai querer dar um presente pra Exatamente. uma hora e... gera esse gatilho e você fez um presentão pra ele ali, né? Sim. Infelizmente faleceu, né? Infelizmente faleceu. Eu fiquei muito triste. Eu tava em São Paulo no dia. Um cliente meu postou ali no Insta, né? Que ele tinha falecido. Aí falei que esse meu cliente... Ele estava esperando um transplante de coração. Acho que ele era mais novo do que eu. O Dr. Luiz Fernando, parceiraço nosso. Realmente foi bem triste. Foi bem triste mesmo. Tanto que ele conversou comigo uns 3 dias antes de falecer. Então, foi difícil para nós ali, porque o que acontece? Para nós, André, não é só mais um cliente. Era uma vida ali. Era o filho de alguém. Sim. Era o irmão de alguém. Era o namorado, marido de alguém. Sim. Às vezes era pai de alguém. Então, isso realmente, eu fiquei muito chateado, muito mesmo. Depois conversei com a mãe dele, enfim, tal, fizemos ali o processo de encerramento das empresas dele, ajudei ela no processo, tá? Por quê? Porque a gente viu que era um momento de muita dor. E a gente teve que se compadecer. Não poderia simplesmente falar assim, que se dane, não é problema meu. Não, de jeito nenhum. A gente faz de tudo realmente pelo nosso cliente e principalmente pelo bem-estar. Legal, legal demais. Isso acaba impactando também, já que você está de uma forma global, financeiro. O que você ajuda na tomada de decisão ali, cara? No caso do médico, né? Sim, da clínica. Em questão financeira, André, a gente ajuda da seguinte maneira. Primeiro que, às vezes, o médico ele estuda ali 8 anos, aí ele vive num perrengue danado na faculdade. A hora que é o primeiro salário, 15, 20 mil reais, nossa, ele quer fazer a festa. A gente fala, doutor, calma, investe aqui, investe em renda fixa, isso aqui tá dando um rendimento legal, guarda um pouco. Então, essa orientação a gente dá, primeiro de tudo a gente faz isso. A gente insiste em investir em previdência privada, pensando no futuro. Por quê? É claro, a gente não quer pensar, nossa, estou com 25 anos, 26 anos, já vou pensar em aposentadoria. Tem que pensar, porque um dia chega, entendeu? A gente, às vezes, é moleque, não quer tá tendo dor de cabeça com isso, mas essa tomada de decisão, olha, teve uma cliente minha até, um amor de pessoa, ela é de São Paulo, onde ela me ligou, Júnior, eu tô aqui na concessionária, tô aqui na Jeep, que carro que eu compro? Caramba! Falei, poxa, né... Eu falei assim, sei lá, o Renegade, não quero. Aí tinha um Compass lá, ela foi me mandando tudo, tal, o que tinha ali o carro, o que ela ia colocar a mais no carro, que não sei o que tal. E ela falou uma coisa muito interessante. Legal. Ela falou assim, Júnior,
Eu mandei para você porque eu não tenho ninguém para enviar. Falou, e eu tenho você como... Eu confio muito no teu trabalho, confio muito em você. E realmente, André, a maneira da gente conversar, muitas vezes, eu falo muito isso ali no escritório. Você não pode ficar preso somente naquele padrão. Eu preciso da minha guia atualizada, por exemplo, esse mês o INSS venceu na sexta-feira, agora, né, tem que ficar atualizando guia. Eu falo, pergunta como é que tá. Como que tá as coisas, trocou de carro. Teve uma cliente ontem minha que eu falei assim, trocou de carro, tá gostando da RAM? Ela falou assim, nossa, maravilhoso, macio, tal. Por quê? A pessoa vê que ali, atrás do contador, existe um ser humano. E eu falo muito isso, antes de ser contador, eu sou ser humano. E a gente tem que ter empatia pela outra pessoa, e às vezes o médico, ele tá lá no hospital tão doido da rotina, que ninguém pergunta se ele tá bem, ninguém pergunta se, sei lá, se ele tomou água, ninguém pergunta como que tá o trânsito, ninguém pergunta como que tá o estudo para residência, a gente pergunta. Isso é até padrão nosso, fazer a pergunta. E aí, tá tudo bem? Tem filho? E aí, o filho como é que tá? Como é que tá o meninão? Tá indo pra escola, agora é férias, vai curtir com a família? Então, a gente faz esse tipo de perguntas, fala, pô, tá puxando o saco de cliente? Não é puxando o saco, mas é você ter ali um além do profissional, que é o humano. Isso, na apresentação eu já falo isso pro meu cliente. Olha, é um atendimento humanizado. Eu falo muito isso. Falei, gente, isso não tem que ser diferença, isso tem que ser o mínimo, um atendimento humanizado. Por quê? Muita gente reclama o quê? Eu envio mensagem e converso com um robô. Parece operadora de telefone. Digite 1 para falar com fulano. Aí você digita 1. Espera. Tá. Agora digita 2, 3 ou 4 para você ver o que você quer. 3. Agora digita 5, 6 e 7 para... A pessoa acaba se estressando. Ali na Ferrari a gente tem sim uma plataforma de WhatsApp, só que a pessoa tem que escolher uma vez. Eu quero falar no DP, eu quero falar no fiscal, eu quero emitir minha nota, eu quero falar na legalização, eu quero falar sobre o imposto de renda, a gente tem N departamentos ali. Quero falar com o atendente, aí o que a maioria faz, vai ali no falar com o atendente, já vai cair para o meu atendente na hora. Porque eu não quero que ele fique, o que você quer? Um prolabore? Você quer isso? Quer aquilo? A pessoa não sabe explicar às vezes o que precisa, qual que é a necessidade. Sim. Então, eu falo que o humano, o humanizado, você levar isso, hoje tá sendo de um valor inestimável. Legal demais. Vamos fazer uma pausa para você recarregar, que você embalou aí, não tomou nenhuma água. E a gente volta daqui a pouco, pode ser? Pode, claro. Pessoal, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente volta já. Desde o ano 2000, a NetSpeed é a marca parceira de milhares de profissionais brasileiros. Estamos no dia a dia de empresas, autônomos e escritórios de contabilidade que precisam agilizar processos contábeis e de gestão. Oferecemos conhecimento especializado no segmento e garantimos suporte para a melhor utilização da nossa tecnologia. NetSpeed, contabilidade sem quebrar a cabeça. Somos especialistas em legalização de empresas. O parceiro que o seu escritório precisa. Legalização sem burocracias. Não perca tempo e nem dinheiro. Venha conhecer as nossas vantagens. Vem para Viabiliza, a extensão do seu escritório contábil. Voltamos então, pessoal. Vocês viram que a gente fez um diagnóstico. A gente não. O Joninho fez o diagnóstico dele em relação à parte externa. Se tiver mais alguma coisa para acrescentar, você vai me falando aí, se lembrou de mais uma situação. Mas vamos falar um pouquinho do ambiente interno. Sim. O ambiente mais interno ali da Ferrari. E em relação a pessoas. Todo mundo tem procurado lá, principalmente no Contadores Pensantes. André, eu preciso de um fiscal, de um contábil, de um DP. O que você fez para manter a equipe, para manter toda essa excelência, né, de processos aí dentro da sua empresa? Você pode compartilhar para a gente? Com certeza. André, eu sempre pensei o seguinte. Você entra em uma empresa e você está ali trabalhando porque você precisa do salário, do sustento para sua família, enfim, para os seus estudos, tudo. E desde que eu fundei a Ferrari,
eu sempre penso o seguinte, eu não estou lidando somente com funcionário, eu estou lidando com vidas aqui dentro, eu estou lidando com pessoas que têm os mesmos sonhos que eu aqui dentro. Legal. Então, ali na Ferrari, para que a gente tenha ali um time de excelência, um time que sempre está buscando se aperfeiçoar, o que a gente tem feito aqui ali com o time? Treinamentos constantes em todas as áreas. Por exemplo, de reforma tributária, eu não sei nem quantos cursos a gente já foi, a gente já participou. Até eu falo muito pro fiscal, não tem mais o que a gente aprender, né? Não tem mais o que fazer, né? DP, a gente sempre fala o seguinte, olha, vamos estruturar essa parte, sindicato, isso, o SST vamos englobar aqui dentro também, enfim. E tudo isso, o que é trazido ali para nós de ideia da nossa equipe, a gente remunera o nosso colaborador, a gente traz o colaborador para uma espécie de comissão também, fora o salário, né? A gente paga bem acima ali do sindicato, e também a gente tem ali o plano de saúde, é por conta da empresa, então a gente não desconta do colaborador, só o coparticipativo. Day off de aniversário, 13º no mês de aniversário, toda uma liberdade para férias, conversa com a gente antes, a gente vai se programar ali para quando o colaborador precisar sair, tirar as férias, viajar com a família e tal, a gente dá essa liberdade, porque assim, André, não adianta eu ter alguém ali com vontade de sair. Alguém que esteja ali e fala assim, poxa vida, não aguento mais olhar para a cara feia do Júnior, não aguento mais isso, entendeu? Não, ali a gente fez todo um ambiente, chega final de mês, a gente compra bolo, aquele punhado de coisa, faz festa, a gente fez as plaquinhas, isso aí, muitos colegas falam isso para mim, poxa, que bacana isso, que são as plaquinhas de ano de empresa. Legal. O colaborador fez 1 ano, fez 2, 3, 4, a gente deixa ali um mimo, deixa uma plaquinha, e realmente é uma gratidão por ele estar ali. Porque, André, você fica mais tempo dentro da empresa, às vezes, do que dentro de casa. Você vê mais o teu chefe do que a tua esposa, do que o seu marido, do que teu filho. Então, ali eu quis colocar um ambiente agradável, eu quis fazer ali algo diferente, eu quis levar algo para os meus colaboradores e levamos até hoje, né, algo que eles possam falar assim, não, realmente, eu quero ficar. E eles também ficar eles estarem em constante evolução. Um exemplo, a gente esse ano... a gente foi no Marketing Contábil Summit, fomos no Conta Azul, vamos agora em outubro em 5 pessoas para o evento do Contador Revoltado. Tanto é que fala, poxa vida, vai levar 5 pessoas tal, e o gasto disso aí é um investimento. É um investimento e eu tenho um colaborador ali que chega em mim e fala assim, poxa, Júnior, não conheço São Paulo, nunca vi, entendeu? Olha a experiência que a gente está levando para ele. Poxa, primeira vez que eu vou andar de avião, entendeu? Isso é legal, entendeu? Por quê? A gente está proporcionando algo diferente. E isso é uma premissa de vida nossa. Festa junina a gente fez, chega final de ano faz uma baita de uma confra ali para o pessoal. E uma das coisas que eu mais tenho ouvido nas entrevistas, hoje a gente tem um processo de seleção, uma das entrevistas é comigo. Legal. Eu faço a mesma pergunta. Por que aqui? Por que você quer trabalhar aqui? O que você está fazendo aqui? E eu ouço sempre a mesma coisa já tem um bom tempo. Júnior, porque você trata bem seus funcionários. Que legal, hein, cara? Cara, eu sempre falei que isso é o mínimo, porque você está lidando com vida. Não é porque a pessoa é seu funcionário, é seu colaborador, que você tem que tratar de qualquer jeito, ou tratar mal, enfim. Ou só exigir ali, não, trabalha, eu quero resultado, tal. Não é assim. Eu sempre pensei o seguinte, a gente está ali lidando com vidas. Sim. E de pessoas a gente criou uma cultura muito forte. Legal, legal. Bom demais, é bom porque cria essa fidelidade interna, né? Sim. Vamos dizer assim, a pessoa pensa 2 vezes. E esse lance de viajar, acho que gera uma conexão do caramba, hein, cara? Com certeza. Eu falo muito pros meus colaboradores. Falei pros 2 que foi comigo no Conta Azul. Eu vivia repetindo, aqui não tá o Júnior patrão. Aqui tá o Júnior amigo de vocês, entendeu? Que Por quê? legal, cara. Pra gente ter realmente essa proximidade. Eu sempre gostei muito disso, André, do meu colaborador, ver que atrás do contador existe o ser humano. Sim. E isso, há pouco tempo eu tenho permitido. Por quê? Na minha visão, só existe o júnior profissional, o júnior contador, o júnior que se for
num barzinho, dançar, vão falar, nossa, olha lá, tá na mão desse cara, entendeu? Só que existe o ser humano também. Sim. E a gente tem que viver. Por isso que eu mudei muito, por isso que eu emagreci, por isso que tô muito mais solto do que a última vez que eu vim aqui. Então, isso é primordial. Que legal. E aí, chegando nessa parte interna, você teve que mexer em relação aos processos. Porque para você fazer toda essa rotina, se permitir fazer essa rotina, né? Você saiu um pouco do operacional. Saiu pouco, tudo. O que você pode falar em relação aos processos que você fez dentro da empresa de contabilidade sua? Hoje, ali, André, a gente tem departamento para absolutamente tudo. Então, nós temos DP, nós temos fiscal, nós temos contábil, nós temos legalização, temos CS, que é Customer Success, que é o sucesso do cliente. Ah, legal. Estamos estruturando marketing e vendas. Então, ali é tudo muito bem departamentalizado. E nós temos as nossas células. Por exemplo, na minha célula administrativa, eu tenho CS, tenho legalização, tenho financeiro. Na minha célula fiscal, eu tenho ali tributação, eu tenho fechamento fiscal e eu tenho emissão de nota fiscal. Ah, Júnior, você emite nota fiscal para o seu cliente? Emito. Tá? Eu sei que a maioria dos contadores vai querer me matar por isso, mas eu emito. Eu faço e eu tenho pessoas só para fazer isso. Por quê? É a diferença que a gente dá. E hoje é tudo muito bem mapeado. Todos os processos são muito bem mapeados. Por exemplo, ia abrir uma empresa, a informação ficava um pouco jogada. Jogada como? O cliente mandava os documentos, eu já mandava para legalização, tal. Não via prazo, não via nada. Hoje não, hoje nós temos sistema para fazer isso. Hoje a gente trabalha com o sistema de tarefas, o Gesta. A gente coloca ali, vai abrir empresa, então já tenho toda uma trilha. Viabilidade, DBE, contrato social, registro, prefeitura, vigilância sanitária, tem ou não tem, registro em órgão de classe, tem ou não tem. Então tudo isso a gente coloca ali. Ah, não tem? Justifica por que não tem. Ah, é chato? Não é chato. Por quê? Se você está mapeando o seu processo, a chance de erro ela é quase zero. Então, ali tudo, e a gente demorou muito para fazer isso, para estruturar, porque realmente é chato, entendeu? Nossa, tem que fazer uma baita de uma trilha, entendeu? Para registrar um funcionário, olha o tanto de documento que tem que ficar ticando e tal. Você acostuma, a gente acostuma com tudo, então... E se você tem ali o processo mapeado, aconteceu um erro aqui. Mas por que aconteceu? Quando foi enviado aqui, ó, beleza, tá tudo bem. É a nossa defesa também, caso aconteça alguma coisa. Então, hoje é tudo extremamente bem mapeado. Desde legalização, DP, fiscal. E é claro que a gente teve uma dor, né, que a gente resolveu recentemente. As guias, caso de LGPD, a gente mandava por e-mail e no aplicativo do escritório. O cliente não quer isso. Ele quer onde? No WhatsApp. Cara... Eu também passo por isso. Foi uma batalha, só que a gente resolveu. Como? O que você fez? O Gesta, ele oferece para mandar no WhatsApp, pelo robozinho. Então, a gente cadastra o cliente. Foi uma luta. André, pega quase 1.000 clientes. A gente tem que falar cliente por cliente para cadastrar, porque ele tem que ali dar o aceite no e-mail e tal. Beleza, subiu no robô, aí ele vai no e-mail, no aplicativo e agora no WhatsApp. Legal. Então, o que acontece? Ali não tem erro. E ali mapeia para mim se o cliente visualizou a guia, se ele não visualizou. Dentro do nosso CS, isso é muito interessante. A gente faz o quê? Análise de pendência fiscal, mensal. Por quê? Acontece, o cliente esqueceu de pagar uma guia. Acontece, a gente vê ali, doutor, a gente viu que guia tal, enviada do jeito tal, baixada no dia tal, tá em aberto. O senhor gostaria dela atualizada? Poxa, esqueci, manda aqui para mim e tal. Olha o cuidado, olha o processo estruturado. Por quê? Você imagina, vai chegar lá em setembro, outubro, vai excluir do Simples. Por quê? Porque você tem aí 8 parcelas em aberto. Não é obrigação do contador saber se o cliente pagou, se não pagou, sua obrigação é enviar. Só que é muito interessante você fazer esse trabalho. Por quê? Poxa, ele tá cuidando, a empresa tá cuidando de mim. Sim, sim. E interligado, você falou Gesta. Isso. Ô, Gesta, queremos vocês aqui, hein? Vem patrocinar a gente, pô. Em relação à tecnologia, o Gesta hoje é uma tecnologia que você utiliza. Sim. Em tecnologia, o que você colocou aí que você pode compartilhar pra gente? O Gesta é um, mas vamos lá. O que nós utilizamos ali de sistema é o domínio da Thomson Reuters. Junto dele, o Gesta é da domínio também, da Thomson. E nós temos a ferramenta do WhatsApp, também é da domínio, que é o Messenger. Então, nós temos tudo interligado ali. Fora essas ferramentas, nós temos para contabilidade o Mr. Contador, do Luiz Correia. Temos também o Citax, super simples, para fazer análise tributária.
Temos também o domínio em si, as rotinas automáticas para automatizar processo. O ChatGPT, que agora está na base, resolve muito a nossa vida. O meu chama Panda. O meu chat chama Panda. E geralmente ali sempre tem... Ele traz N situações. A gente tem os nossos agentes ali. E agora a gente está partindo para um processo de criação de RPA interna. O RPA seria os nossos robozinhos. Por exemplo, fechar uma DCTF Web. Coloca 1000 clientes na unha. Tem que fazer isso. Pô, é chato pra caramba. Um RPA pode fazer isso. Tudo que é clique, 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 a gente pode criar. O que é a sigla de RPA? O que é? RPA... É um robô robô automático, entendi. Sim, exato. Eu achei que era alguma coisa específica de lei. Mas é um robô específico. Um exemplo, eu mesmo estava criando um pelo Python para tirar a taxa municipal de funcionamento. Eu falei, poxa vida, será que eu não consigo pegar de uma planilha o CNPJ, jogar aqui e tirar o PDF? Fui no ChatGPT, Python, vai, dá o comando. Quase deu certo. Depois acabei abandonando o projeto. Abandonando porque depois a gente foi para... Aí entra a nossa temporada de vender, enfim, Sim, que é a hora que o pessoal sai da faculdade. Perdão, que sai da faculdade. Então, tudo isso a gente colocou lá dentro. Tínhamos, assim, ferramentas que a gente nem usava, entendeu? Tipo, nem o acessórios. Antes da gente colocar o gesto, eram acessórios para essas tarefas. E a gente tinha a ferramenta para subir guia. Inclusive, hoje eu cancelei com eles. Falei com a moça, o sistema de vocês é extremamente bom. É muito bom. Só que eu tenho um que tá interligado ao meu sistema, não faz sentido. E eu falo muito isso, André. Se não faz sentido para você, beleza, tá tudo bem. Entendi. E aí acaba gerando um acúmulo de tecnologia. Quando a gente não tinha, agora tá tendo bastante e algumas coisas não estão sendo supridas, né? Alguns clientes não querem essa tecnologia, né? Exato. Eu percebo isso, né? Lá, tipo, não, eu quero o WhatsApp. O WhatsApp já é gratuito. Eu comprei algo, tô pagando para você usar. Não, mas eu quero o WhatsApp. Sim. E essa percepção, né, de entender o cliente é legal, né? A gente se adapta muito ao cliente, né? Ao jeito dele. Teve um cliente nosso específico, esses dias, aí também não teve jeito, André. Aí eu tive que ser um pouquinho delicado. A gente enviou as guias no e-mail, no WhatsApp. Eu enviei para ele a guia 4 vezes. 4, não foi uma, foi 4, tá? E ele dispara do nosso WhatsApp do corporativo, tá? Ele falou, não, eu quero que você, Júnior Ferrari, me envie as guias. Eu falei, doutor, com todo respeito, mas o senhor imagina se todo cliente exigir que o Júnior Ferrari envie as guias? Eu vou ficar o mês inteiro mandando guia. Porque, eu falei, e fora o risco de eu te mandar uma guia errada, o robô é 100%, entendeu? Mas você vai mandar uma guia errada como? Tem 2 anexos na área de trabalho, na correria vai lá, atende o telefone, beleza, mandou, o cara vai lá, pum, pagou. Pode acontecer. Sim. Então, a gente se adapta ao cliente, só que uma coisa que eu tenho visto muito, André, o cliente tem sempre razão até certo ponto. Sim. Você é sem educação com o cliente? De jeito nenhum. Mas quando a gente está na nossa razão, se a gente enviou a guia, se a guia foi baixada, o cliente não pagou, o cliente começa a murmurar, a gente tem nossa defesa. Olha, está protocolado, está assim. Por isso que eu falo, a tecnologia você tem que alinhar ela na sua empresa contábil, principalmente para sua segurança. Porque você imagina, o BO que desses dias eu vi um vídeo do meu mentor, o Anderson Hernandes, e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que antigamente se datilografava a guia. Não sou dessa época, tá? Só um pouquinho depois. E ele falou que ele digitou um CNPJ errado, enfim, fez alguma coisa para o cliente. Enviou para o cliente pagou. De uma outra empresa. Ele falou, eu tive que pagar o imposto. Eu vou fazer o quê? Eu ia ter que falar para outra empresa, falou, na época não era tão tecnológico assim, a gente ia ter que entrar com um processo na Receita, pedir esse dinheiro de volta, imagina o tempo que isso ia demorar, e o caixa do meu cliente ali vazio. Tive que pagar. Falou, tá aqui o dinheiro de volta, vou fazer o quê? Falou, aí depois eu me virei com outro cliente para tentar receber dele. Sim. Mas o robô, a tecnologia, te mitiga muito do erro. Legal, show de bola. E o que você tem feito a marketing, essa área de marketing lá no escritório? Cara, o marketing sou eu. Agora eu tenho gravado muito mais reels, voltado à área médica, tenho colocado bastante conteúdo ali, conteúdo sobre CRM, sobre vigilância sanitária, o que mudou, o que não mudou, como que isso funciona. E a gente vê que tem uma recepção muito boa de alguns clientes perguntando para clientes nossos, poxa, eles são bons, e tem gente que manda o Insta do escritório,
São vocês? Sim. Quem que é esse aqui? Sou eu, o Júnior. O Júnior existe. Tem uma cliente nossa de Rondônia, é uma história muito legal. Ela conversou com a gente, fechou o contrato, beleza. Ela falou, Júnior, manda uma foto pra mim do escritório. Tá bom. Fui lá na frente, tirei a foto. Manda uma foto da sua sala. Mandei. Agora manda uma foto da equipe. Eu falei assim, doutor, o que tá acontecendo? Ai, sabe o que é? É que eu caí num golpe, não sei o que. Eu falei, doutora, peraí. Eu falei, olha, nós temos site, nós temos CNPJ, nós existimos, já não é de ontem que a gente tá no mercado. Pode confiar, fica tranquila. Aí eu abri a chamada de vídeo e falei assim, doutora, é o Júnior, aqui que tá falando. Meu CRC, mostrei a carteirinha, meu CRC e tal, tá tudo ok, beleza. Ela, Júnior, você me perdoa do fundo do coração, é que para nós é muito complicado. E realmente, André, tem gente que é vida fácil. Sim. E acaba dando golpe. Os bons pagam pelos maus, né? Exatamente. E aí a questão do marketing, quando o cliente, geralmente eles vêm por indicação, a maioria, é onde a gente entra com o nosso vídeo explicativo. Eu gravei um vídeo, André, numa lousa, explicando o cálculo do simples. Numa lousa mesmo, 10 minutinhos. Por quê? Para o médico poder entender um pouco daquilo. Sim. Não adianta falar assim, você vai pagar 12% de imposto, é isso aí. Não. Entende o porquê que você está pagando aquilo. O que isso vai mudar na sua vida? O que isso vai impactar a sua vida? Isso vai impactar o que você no imposto de renda? Vai impactar o que você na Previdência? Fora esse material, aí a gente envia a nossa proposta com todo o nosso ecossistema, Ferrari SST, Ferrari SEG, agora para o ano que vem Ferrari BPO. Então, a gente dá toda essa gama e todo esse suporte para, desde que o médico ele se forme, acabou de se formar, vai para a residência. Quando o médico vai para a residência, André, olha que interessante, a gente tem plano para o médico residente, porque o médico residente não consegue trabalhar, ele não consegue dar plantão. A gente tem uma redução de honorário ali. Ah, Júnior, vai trabalhar de graça? Não, mas eu sei que aquele médico ali ele não vai ter rendimento e ele vai voltar alguma hora. Então, doutor, eu te reduzo para tanto a mensalidade. Legal. Não tem problema, entendeu? Isso não vai falir a Ferrari, não. Mas eu estou ajudando aquela vida. Eu estou ajudando aquele cliente. É o nosso objetivo de vida. Entendi. Show de bola, ué. Essa parte de marketing é bem nova, né? Mas a gente foi até no evento de Marketing Summit lá do mentor, né? Do Anderson. Eu achei legal pra caramba. E coloquei agora pra gente conversar um pouco no Contadores Pensantes pra saber o que o pessoal tem feito, né? Eu vi os seus Reels, tá ficando muito bom. Você tá falando muito bem. Obrigado. E o que você tá feito, cara, em relação à inovação? Inovação, o que você colocou lá? Eu ia perguntar de gestão, mas você já tá, pessoas, processos, já tá tudo interligado a isso. O que você tem feito em inovação? Cara, em inovação, eu penso que inovar é você fazer diferente do que todo mundo tá fazendo. É isso que eu penso. De inovar, eu te dou aquele exemplo do CRM. Sim. Ah, fechou a delegacia em Rio Preto. Meu Deus do céu, não vou mais conseguir dar entrada. Não, eu dou um jeito e levo em São Paulo. Não tem problema. Então, adotamos esse protocolo. O atendimento, o onboarding. Até então não existia onboarding ali na Ferrari. A gente criou o onboarding. Por quê? A pessoa está totalmente perdida. Vamos pegar na mão. Vamos caminhar. A nossa maior inovação ali, André, e o que a gente faz treinamento constante é o atendimento e o encantamento. A gente sempre fala, o cliente, geralmente ele procura o contador na hora que ele já está totalmente estressado. Dá um encantamento para ele, dá essa inovação. E fora toda a parte tecnológica que a gente tem colocado ali na Ferrari. E a gente sabe, André, a contabilidade tem se automatizado cada vez mais. Sim. Então, a gente sabe que quem vai permanecer no mercado é quem consegue fidelizar o cliente. E você consegue fidelizar o cliente dando um bom atendimento, um atendimento com confiança, um atendimento rápido e eficaz. Sabe o que eu gostei do que você falou aí? O sucesso do cliente, cara. Essa parte do sucesso do cliente, para mim, acho que é o futuro da contabilidade, saber lidar com isso, essa fidelidade que vai gerar essa fidelização, né? Sim, assim, André, ali a gente faz... Eu aprendi isso na mentoria e também... É que a gente não para pensar, mas pesquisa com o cliente. A gente criou um formulário no Google com 5 perguntinhas ali. Cara, o que os clientes teceram de elogios, a gente fica muito feliz. Aí vem a crítica. O que a gente faz? A cada 6 meses a gente faz a pesquisa. Por quê? Quando que geralmente o cliente muda de contador? Janeiro? Se em junho eu vejo que ele está insatisfeito, dá tempo da gente correr atrás. Bom, o que aconteceu aqui? Como é que tá aqui? O que você espera de novo? O que você espera da Ferrari?
Que caminho você quer traçar? Como que a gente pode te ajudar? Então, isso, até então, eu era muito contra. A gente, quando começa, André, você sabe, o contador é muito preso em operação. Eu era fiscal e contábil. Então, tipo assim, não, tem que fechar o balanço, tem que fazer isso, tal. E acabava não tendo tempo de você conversar com o cliente. A gente trabalha ali com licitação e concorrência também. E o que acontece? Às vezes você vai ter que ficar meio dia numa licitação, 2/3 do dia numa licitação. Poxa, é totalmente diferente. Porque assim, você tira o cliente de estar indo num local, ou se é digital, que ele fica na frente de um computador mó tempão, você faz isso, você leva para ele e só dá o resultado. Olha, doutor, deu certo ou não deu certo, acabou. Que legal essa maneira consultiva aí. Vamos falar um pouquinho da reforma tributária para chegar na parte final aqui. Como que vocês estão lidando lá com a reforma? André, assim, com a reforma, como a maioria do nosso público ele é o fim da cadeia, a gente está um pouquinho preocupado. Por quê? O final da cadeia é o que mais vai sofrer. No caso, nós contadores vai sofrer um pouquinho e o pessoal também vai sofrer um pouquinho. Por quê? Mas o final da cadeia pode permanecer no simples. Só que o meio da cadeia, André, vai querer recuperar o IBS-CBS do final da cadeia. Não tem como. E aí vai fazer o quê? Não, você vai para um simples híbrido ou você vai para um lucro presumido, você recolhe IBS-CBS. Aí eu te pergunto, o médico plantonista ele vai recuperar crédito exatamente do quê? Não tem, né? Não tem o que recuperar crédito. Aí a gente ali com uma alíquota extremamente alta, isso consequentemente pode diminuir o valor do plantão, porque olha, não vou recuperar crédito, não vou tirar do seu plantão. Então, se vamos supor, é uma empresa que ela está terceirizando, se é um hospital privado e ele paga imposto normalmente, agora diferente se é um poder público, né? O poder público não paga imposto, então não tem o que recuperar ali, beleza, para ele tanto faz como tanto fez o regime tributário. Então, tudo isso está sendo levado em consideração. E, claro, nossos clientes antigos, os generalistas, a gente tem alguns clientes que são do ramo do comércio, alguns que são pequenas indústrias, que a gente teve que sentar para conversar. Por quê? Olha, a partir do ano que vem começa a fase de testes, 0,9 de ICBS, 0,1 de IBS, salvo engano, vai dar 1% nessa fase de teste. E o que acontece? Para o seu cliente, hoje, a empresa do lucro real que compra de simples, ela tem crédito presumido de PIS e COFINS. Ela recupera seu 7,6 e seu 1,65 ali, a não ser que seja alíquota zero, numa boa. Beleza. Agora não. É o que está no DAS. Então, isso vai diminuir muito a concorrência. A concorrência não. Isso vai diminuir muito o seu cliente, porque ele vai dar preferência para quem repassa crédito. O ICMS hoje, você recupera o que está dentro do DAS. Beleza, vai se transformar em IBS e vai ficar praticamente a mesma coisa. Agora, CBS que vai ser o problema. Sim. Em 2027 é 100% CBS. E aí? A intenção do governo é extinguir o PIS e COFINS? Assim, André, você há de me perguntar, você é contra a reforma tributária? De jeito nenhum. A reforma, ela é necessária. Você sabe que o nosso sistema tributário, por exemplo, Júnior, por que você não pega um comércio lá do Mato Grosso do Sul? Eu não entendo da legislação do ICMS de lá. Não dá para você saber tudo. Sim. Cada local é de um jeito. Com a reforma vai praticamente padronizar tudo, fica mais fácil da gente poder estar dando consultoria. E o lado do contador consultor com a reforma, ele vai ser muito mais abrangente. Sim. De você ajudar o cliente a tomar a decisão. Então, na questão da reforma, a gente está vendo como uma baita de uma oportunidade. Legal. É igual na época que surgiu as contabilidades online. Eu lembro que eu estava aqui em Rio Preto, naquele curso do Sebrae, o contador empreendedor. Assim. E o Arthur falou isso. Falou assim, surgiu as contabilidades online. E existe, tal, tem algumas aí mais famosas, enfim. E a contabilidade online, André, eu lembro que eu estava conversando com algum colega meu, não lembro quem que era, começou a pegar fogo a sala, porque onde já se viu, porque não sei o quê, porque o contador tem que ir lá na empresa. Aí eu falei, o colega falou, eu tô vendo isso como uma oportunidade da gente poder ir pro digital. André, você acha que eu imaginava que um dia, eu estando em Irapuã, uma cidade com 8 mil habitantes, a gente fosse atender um cliente em Lábrea, no Amazonas, não sei nem a quantos quilômetros daqui, que eu fosse atender algum cliente lá em Rolim de Moura, em Rondônia, que eu fosse atender um cliente lá em Cacoal, que eu fosse atender um cliente lá em Ponta Porã, que eu fosse atender um cliente em São João do Peixe, sabe onde fica isso? Não, também não, mas eu tenho um cliente lá. Então, o que acontece? O digital,
ele quebra totalmente as barreiras, mas você tem que se preparar muito bem para isso. Sim. E no caso da reforma, a gente vai ter que fazer N reuniões. Para os contadores, não vou dizer que a gente vai sofrer, mas a gente vai ter que estar muito mais próximo ao cliente a estar oferecendo uma consultoria. Porque o contador da Arfis, isso vai acabar, André. Agora é split payment, é tudo na hora, vai acabar. Isso aí não é o apocalipse da contabilidade, mas você, igual na pandemia, você tem que se renovar. Você precisa evoluir. Você precisa ir para um lado mais estratégico. Não adianta você ficar ali achando que a contabilidade não vai mudar, porque vai mudar. Tá mudando. Eu comecei a trabalhar com contabilidade com 15 anos. Eu tô com 30. O tanto que já mudou, cara, é indescritível. Sim. Entendeu? Eu lançava nota pipando ainda, quando eu era fiscal. Hoje, você tem ali o sistema, o CIEG, busca ali o XML de todas as notas, já faz a integração com o sistema, já faz isso, já faz aquele outro. Então, você vê que a tecnologia está muito aí. E aí precisa do nosso lado humano. E a reforma é uma baita de uma oportunidade. Senta com o teu cliente, fala com ele, explica como que vai ser, ajuda ele a tomar decisão porque ele dá valor. Preço, às vezes a gente fala que contador briga muito por preço. Porque o honorário de fulano é mais barato, o honorário de ciclano... Eu não ligo muito para isso, porque assim, André, as pessoas hoje dão valor. Sim. Se você vai num bom restaurante, você não vai lá preocupado em quanto você vai gastar, você vai preocupado em comer bem. É isso o que eu penso. Se você tem um bom contador que vai te ajudar a tomar uma decisão e você provar para ele que ele vai ter dinheiro no bolso, esse cara vai te dar valor e não vai reclamar de pagar honorário. Pelo contrário, no final do ano ele vai lá e ainda vai te dar uma cesta de Natal. Oh, com certeza, né? Isso é show de bola. Aí, pessoal, uma grande entrevista aqui, um grande bate-papo. Eu vou deixar você aqui, Júnior, com a palavra livre. Chegou na parte final aí, acho que já deu umas horinhas aí que a gente tá conversando. Eu falo bastante, né? Mas é pra isso mesmo, é melhor do que a gente tá conversando só em São Paulo, não tá conversando aqui. Aqui em Rio Preto, aqui do lado, né? Vou deixar a palavra livre. Se você quiser deixar a palavra livre direto pra câmera comigo, fica à vontade, meu amigo. Não, perfeito. André, em primeiro lugar, eu queria muito te agradecer pelo convite de voltar aqui. É muito bonito o projeto que você fez, de você acreditar e você mostrar para os nossos colegas, mostrar para o mundo, enfim, que a contabilidade, o contador não é inimigo do empresário. Ele está ali para auxiliar. Sim. Ele está ali para ser o suporte, para ser o vento que sopra a vela do navio. Quanto aos nossos colegas e também aos doutores que nos assistem, toda profissão ela surge de um sonho. Todo mundo sonha em ser algo um dia, todo mundo se forma tendo aquele sonho, tendo aquele objetivo. A mensagem que eu dou é sempre evolua, nunca desista e que possa ter muito sucesso. Então, mais uma vez, muito obrigado e tamo junto, André. Maravilha, eu que agradeço, obrigado. Você é um brother que eu consegui aí no decorrer da nossa carreira aí, política, econômica, social, toda a função social. O podcast gerou essa possibilidade, eu tenho o prazer mesmo de contar com você nesse primeiro episódio aí na 3ª temporada. Obrigado, André, obrigado mesmo. Obrigado de coração mesmo. E eu vejo assim, todo mundo que fala a parte médica, eu falo de você. Quando você recebeu a placa lá de 200 clientes, eu falei, caramba, ele foi lá, tal, a gente tava lá atrás esses dias sentado, agora ele tá lá no palco. Eu tenho muito orgulho de você, cara. Não, cara, obrigado de coração. Sabe que você é um irmão pra mim, né? Isso, é recíproco também. Obrigado de coração. Vou finalizando aqui então, beleza? Pessoal, vou finalizando aqui, espero que vocês tenham gostado desse grande bate-papo de nichos de contabilidade. E aí o Contadores Pensantes vai vir nessa pegada, a gente vai pegar alguns tópicos específicos para a gente bater um grande bate-papo, vai ficar conversando um pouquinho ali para lá e para cá, para a gente não ficar engessado, tá? Porque nós, na contabilidade, vocês viram, não é nada engessado, tá? Então a gente vai finalizando por aqui, eu peço sempre para vocês aquela colherzinha de chá, se inscreve no canal, curta, compartilha com o pessoal aí da área contábil, empresário, vocês viram que o bate-papo serve para todas as áreas e a gente se vê nos próximos episódios, tá legal? Grande abraço! Tchau!